é um monte de barraca, assim, essa questão da ocupação desordenada, né, que traz desconforto para o turista, né, traz desconforto. As nossas ruas, é uma rua que é boa para as crianças. Se uma cidade que não é boa para a criança é boa para nós, eu tenho um neto, né, graças a Deus, assim, veio um presente para mim que eu nunca ia achar que... E ele me traz alegria todo dia, né? Mais vontade de viver e de lutar. Então, assim, eles não podem estar nessas ruas livremente, né? A gente não tem calçada. Não tem uma praça, né? Não tem uma praça pública, assim, que tenha um balanço para desenvolver o equilíbrio, a questão motora da criança, as relações... Fora a questão comercial, assim, que as pessoas consumam, assim. E o desenvolvimento corporal, toda essa relação de comunidade está sendo destruída. E esse desenvolvimento é o desenvolvimento com a própria natureza, com a própria comunidade, né? Exatamente. Uma cidade boa é uma cidade onde as pessoas elas têm esse espaço de socialização. Não ficar todo mundo dentro de casa, né? Então, tem que ter, e esse contato com a natureza, não precisa ser grandes parques, mas áreas verdes, com areia, com natureza, não é? Onde essas crianças, e a gente que é avô, a gente que é pai, que é mãe, a gente precisa, né? E as crianças, elas são cidadãos de direitos também. Aí a gente vê que a cidade não está preparada para moradores, a cidade não está preparada para turistas. E o que a gente está vendo é o desmatamento, essa ocupação desordenada, né? Novas construções além da Gávea, querer construir, agora tem mais outra construção, não é, Faisal? É uma construção que é lá no Amo, né? São 7 empreendimentos. 7 empreendimentos. 7 empreendimentos que violam desde a lei orgânica do município até plano diretor. Na verdade, só para poder complementar, né, são mais de 6, né, eu não me lembro o número exato, mas hoje a gente consegue contabilizar 6 empreendimentos, né, que violam toda a legislação municipal, legislação ambiental, tudo que se possa imaginar, né, aqui no município de Tibaú do Sul, né, um verdadeiro estado de coisas, né, que não se sabe se tem lei, se não tem lei, o cumprimento das leis como se dá, né, deixando sempre o cidadão à mercê, né, e a voz do capital, né, falando mais alto. Né. Ali na região de Chapadão foram embargos administrativos, não foram embargos judiciais, porque o processo também em Goiânia, desde o ajuizamento da ação popular, a ação popular sequer teve qualquer tipo de andamento, né? Então se colocam interesses, né, privados, né, acima de interesses coletivos, né? Por mais que se tenham utilizado todos os argumentos possíveis, né, e a própria Constituição como base, né, falando do meio ambiente equilibrado, é direito fundamental de todos, né, esse é o artigo 225, o juiz entende que precisa ouvir a parte contrária, né, ou seja, espera para ouvir o dinheiro, não a voz do povo. Né? Então, assim, acontece não somente no Tibaú do Sul, mas a gente já tem feito a identificação de outros movimentos sociais, né, que estão na região costeira dos estados que fazem, né, parte da região nordeste do país. A gente está acompanhando esses movimentos também para, no momento certo, né, a gente fazer uma frente, uma coalizão com todos esses movimentos e chamar a atenção do governo federal para o que está acontecendo. Né? A gente não pode se calar frente à especulação imobiliária. Né? Obviamente, né, há outros problemas também, né, que são as questões das mineradoras. Minas Gerais, você tem a questão, né, da exploração da água pela SPA e para a Coca-Cola. Ontem foi muito interessante uma reunião que eu tive com diversos ativistas, né, do Brasil inteiro, parte do Brasil, né, estiveram alguns ativistas, né, e o relato é sempre o mesmo. Né, o modo de operação do capital também ele é sempre o mesmo. Né, ele tenta amedrontar, né, ele ameaça, né, nos ameaça a integridade física, ameaça a
integridade física dos nossos, né, sempre tentando colocar uma faixa e uma agulha nas nossas bocas, né? Mas aqui em Tibau do Sul o movimento foi um pouco o contrário, né? A gente, em pouco tempo, né, muito embora não seja muito visível para muitas pessoas, né, a gente conseguiu trazer excelentes resultados, né, que veio através, né, do tombamento legislativo, através de um único movimento que teve, né, na Boate Macai, né, que foi o único espaço que abriu para a gente mesmo, levando o ar e a prefeitura, porque nenhum outro local, né, que pudesse receber audiência pública no passado quis abrir para a gente, né, e eles levaram uma notificação, né, da prefeitura, levaram uma notificação do IDEMA, né, o IDEMA ainda fez uma fala contraditória, né, falando que o próprio empreendimento havia feito uma solicitação de aumento ali, né, para tentar deslegitimar o movimento social, né, porque a gente estava num único espaço, né, isso também já diz muito sobre a política de inclusão no próprio município, né, não se existem espaços públicos de inclusão. O que a gente tem aqui? A gente está numa praça, né, que em tese, né, foi concedida, né, através de um termo, né, de adoção de espaços verdes. Mas na verdade esse termo de adoção de espaço verde foi para mascarar, né, e sem medo de ser feliz, né, falar realmente aquilo que eu sempre falei e reafirmei, né, porque processo criminal hoje contra a minha pessoa não falta, né, principalmente contra da ex-secretária contra a minha pessoa, né, a minha família também, né, então eu acho que assim a gente já passou um pouco do medo, né, então assim eu posso afirmar categoricamente que a gente está num espaço, né, que foi construído e reformado sob a justificativa, né, de que algo, né, importante, que era o clamor do povo de Tibau do Sul, sem sequer haver uma oitiva da comunidade, dos moradores, dos nativos, né, ele pudesse ser reformado, né, sem qualquer respaldo, né, ou pudesse ser ouvida a voz do povo, né? Então a gente está num local, né, em que dinheiro sujo, né, ele foi utilizado, né, para ser feita essa reforma, né, ainda uma reforma totalmente inadequada, inacabada, né, contra todo aquele projeto que foi aprovado, porque os banheiros acessíveis deveriam estar lá em cima também, né, a manutenção da praça também seria a cargo da própria empresa, e a gente só vê que eles têm a manutenção do estande dele também, né, aqui na lateral, que também não é nada sustentável, né, acabaram com uma parte de um pequeno espaço que se tinha, ainda que fosse, né, para exploração econômica, mas que se pudesse ter uma vista bonita, né, um espaço de confraternização, acabaram para construir, né, aquela coisa horrível ali também, que passa por um processo de descaracterização da cultura local, né, e aculturamento também, né, quando você coloca, na verdade, um transformer, né, e um avatar, pior ainda, né, que você tem uma contradição muito grande, né, quando você coloca um avatar ali, né, na frente do empreendimento, mas é isso que eles fazem, né, eles chegam de mansinho à especulação imobiliária, né, comprando, né, alguns movimentos, né, sociais frágeis que na verdade não sabem, né, das reais intenções desses empreendimentos, né? E esses empreendimentos eles vão primeiro com um dinheirinho ajudando uma associação, um incentivo de uma comunidade para comprar uma camiseta, né? E daí quando vê, dominaram, né? Acontece com o Pará agora, né? Salinópolis também, onde eles nasceram, né? Que a cidade era Salinópolis e, por incrível que pareça, eles estão conseguindo mudar o nome da região para Salinas por conta dos empreendimentos deles, né? Então são mega empreendimentos que ficam em áreas ambientalmente sensíveis também, né? E eu acho que, só para poder finalizar, né, um fato que eu só vim acompanhar, a gente está conseguindo vir num movimento, numa contramão, né, do que está acontecendo no restante do país, né? A gente está conseguindo bons resultados,
né? Apesar de toda a força contrária que tem no movimento, né? Porque eles ainda acham, né? Ou algumas pessoas acham que é uma única pessoa ou são poucas pessoas, né? Nós somos muitos, né? E quando a gente resolve dar as mãos e unificar, a gente se torna ainda mais forte, né? Então, aqui em Tibau do Sul, vocês podem ter certeza absoluta que o primeiro caminhão que entrar naquele terreno da Gave, que quiser construir, no mesmo dia, no mesmo horário, eu vou estar amarrado no caminhão. Mas é isso. E eu vou junto, pessoal. Tem uma coisa que foi colocada agora, né, que é a questão simbólica também, que é, por exemplo, nós temos aqui, né, a imagem do pescador, né? Essa imagem que representa o povo da Pipa. E aí colocar essas imagens desses Transformers tão grandes quanto o povo da Pipa e disputar essa praça também, né? É toda uma violência simbólica com relação à identidade cultural da Pipa. E quando a gente não tem essa identidade cultural, a nossa autoestima fica muito embaixo. Então a gente não tem essa visibilidade, não tem esse entusiasmo para defender o próprio território. A partir das violências simbólicas também, né, da nossa identidade. E essas questões assim que vão atacando, né, também tem a questão do solo, né, a questão do solo local, ele é um solo muito frágil e não estão levando em consideração nenhuma a questão da nossa natureza, do espaço. Então é só uma exploração, suga daqui e leva para onde, né? Assim. Então eu acho importante que cada um que esteja aqui, né, que convide, que passe a mensagem que existe esse movimento, que esse movimento está muito vivo, que esse movimento é forte, porque nós não temos nenhum vereador a nosso favor, e o vereador nos representa, né? Seria para nos representar. É tanto que na última audiência nenhum chegou lá para ouvir, pelo menos ouvir, né? Eles deram as costas, então eles estão favorecendo todo esse capital que com certeza vai destruir Pipa, o turismo de Pipa, né? E que eles vêm, eles sugam, eles ganham dinheiro, mas assim, esses recursos é para uma minoria. A maioria está lá trabalhando 6 por 1, ganhando salário de miséria, vivendo mal, transporte de Pipa é terrível, né? Então nós não temos infraestrutura nem para quem mora, né? Imagina para turista e para mais empreendimentos, e cada vida vale a pena, né? E é como se Estela e Sol e Hugo fossem invisíveis. Então nada mexeu nessas pessoas, não. No mesmo dia eles queriam continuar com o passeio de barco, né? Então o dinheiro, eles mataram Deus, né? E o dinheiro hoje é o Deus para essa galera, né? Então a gente tem que estar nessa luta e tem que brigar, não é uma luta fácil, tá aí o Faisal ameaçado, mas conseguiu uma lei, né, que protege as falésias não só de Tibau do Sul, mas todas as falésias do Rio Grande do Norte. O movimento conquistou, né, através da deputada Divaneide Basílio. Então, até me candidatei a vereadora, que não era uma coisa assim que... Mas eu sabia que tinha que ir, porque ninguém nos ouve. Ninguém sente a dor de uma mãe. Ninguém está preocupado com vidas humanas, com nada, né? E eu queria estar lá. Não pude, né? Mas, quem sabe, vamos nessa luta. Porque é só lá dentro que a gente pode estar brigando com esse povo, porque o movimento ele vai ter um tempo, né, que pode acabar. E aí? Então nós temos que estar organizados, nós temos que estar lá, nós temos que, mesmo não estando candidata, mas a gente tem que fiscalizar, né? Nós podemos fiscalizar, fazer o mesmo trabalho, né? Então tá nessa luta mesmo.
e não descansar, porque a coisa é muito grande, né? Mas o povo, né? O povo é maior. Então é isso, muito obrigada pelo estar aqui, por estar aqui, por dialogar. Queria agradecer a todos pelo chapadão, a Sânzia, deixar nossa solidariedade, muita força. E seguimos, né, na luta. Eu espero contar com a colaboração de todo mundo, sempre na luta. E eu vou cantar uma musiquinha aqui, que eu sempre, né, na luta aí. Tem coisa que não tem preço, tem coisa que não se vende. A mata, a terra, os rios são a vida da gente. A mata, a terra, os rios são a vida da gente. Tem coisa que não tem preço, tem coisa que não se vende. A mata, a terra, os rios são a vida da gente. A mata, a terra, os rios são a vida da gente. Suga daqui, leva pra lá, suga daqui, leva pra lá. A situação é a mesma de 500 anos atrás. Em vez de comida na mesa, exploração e pobreza. Em vez de comida na mesa, exploração e pobreza. Essa música eu queria agradecer ao movimento Todos pelo Chapadão, Pai Saulo Sânzia. E seguimos também com a nossa programação. Na verdade, eu queria aproveitar para ficar mais um pouquinho. A gente preparou 2 mostras, os filmes são todos ambientais. Uma pequena mostra, a Pamela Peregrino, que é uma cineasta que faz curtas de animação, assim, fala sobre a luta contra a energia eólica, são lindas as animações. E um cineasta também de Natal, chamado Vlamir Cel Cruz, que ele mostra um pouco das obras que estão acontecendo em Natal também, aqueles gotas a céu aberto, aquelas coisas malucas que estão acontecendo aqui bem pertinho. Então a gente vai ver essas 2 mostras e por fim a gente vai passar um longa que é inédito, está começando a passar em alguns lugares do Rio Grande do Norte, do Brasil, chamado As Marias. É um filme da Ludmila Puri, que vai falar um pouco da história das mulheres guerreiras, né? As Marias, Maria Bonita, Marielle, Maria Prestes. Então é um filme muito bonito. Eu convido todas vocês para ficar mais um pouquinho para assistir. Pode sentar em qualquer cadeira. Vai apagar a luz, vai passar os filmes direto, tá? Tu já fez as aberturas, já pegou o microfone, já tomou conta. Vai ter o cinema, vai ter animação, desenho.